Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula gratuita sobre avaliação de fala e linguagem infantil. Se você chegou até aqui, mas você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Paula Moura, eu sou fonoaudióloga, especialista em fluência pelo Conselho de Fonoaudiologia e mestre em distúrbios da comunicação humana. Na aula de hoje eu vou ensinar para você um passo a passo de como realizar uma boa avaliação de fala e linguagem infantil. E para que eu possa explicar esse passo a passo para você, antes de nós entrarmos na avaliação propriamente dita, é importante nós conhecermos os aspectos que compõem a linguagem. Porque quando chega um paciente para nós, muito frequentemente a queixa de fala. Os pais chegam até nós dizendo: meu filho não fala, ou meu filho fala errado, ele fala menos do que os coleguinhas da mesma idade, ou ainda o meu filho troca letras na fala. São essas as queixas mais comuns. Mas muitas vezes não vai adiantar eu voltar o meu olhar diretamente para a fala. Por quê? Porque a linguagem é muito mais ampla do que só falar. E às vezes a criança está com uma dificuldade na fala porque existe uma questão mais profunda de linguagem que nós precisamos observar, avaliar e intervir muitas vezes antes de começar, por exemplo, a treinar um som com aquela criança ou estimular a fala propriamente dita. Então vem comigo aqui para minha lousa que eu quero explicar para vocês no quadro o que são esses aspectos que nós temos que observar dentro da linguagem. Então vamos lá, quando eu penso em linguagem, quais são os principais aspectos de linguagem que eu preciso me atentar inicialmente? Ao conteúdo, então vamos colocar aqui. A forma de linguagem e também ao uso da linguagem. Então, quando eu penso em linguagem, eu posso ter o conteúdo, a forma e o uso dessa linguagem. Quando eu penso em conteúdo, o que eu posso encaixar em termos de nível linguístico aqui nessa categoria de conteúdo? A semântica. E o que é a semântica? É a habilidade de compreender as coisas, de entender conceitos, de conhecer o significado das palavras. Então, quando eu tenho um paciente e eu preciso analisar e avaliar a linguagem dele, quando eu penso no conteúdo dessa linguagem, eu penso na semântica. É a compreensão dos conceitos e dos significados. E aí, quando eu penso na forma, o que é a forma de linguagem? Aí eu posso encaixar mais 3 conceitos: morfologia, sintaxe e fonologia. São aspectos que nós temos que observar nos pacientes também. Então, vamos encaixar aqui na forma. E o que seria a morfologia e a sintaxe? É a organização das palavras, no caso da morfologia, como que eu organizo para falar essas palavras, e a sintaxe, como eu organizo as palavras dentro de uma frase. É a minha capacidade de elaborar uma frase, um discurso, por exemplo, colocando essas palavras na ordem correta, na ordem aceitável do que a gente utiliza em diálogos para que seja possível uma boa compreensão por parte do ouvinte, do meu interlocutor. E a fonologia tem relação com a pronúncia dos sons da fala. Então, se eu consigo pronunciar corretamente esses sons. Tudo isso entra na forma. Agora, que nível linguístico que eu poderia encaixar no uso? O uso tem a ver com a pragmática. Então, vou ali escrever a pragmática. E o que é a pragmática? A pragmática é eu saber utilizar a linguagem de forma adequada ao que o contexto me pede. Então, na verdade, a pragmática está relacionada com 2 coisas. A motivação que eu tenho para me comunicar, então a minha iniciativa de comunicação e a forma que eu me comunico dentro do que o contexto pede. Será que eu estou me comunicando de forma adequada ou eu fujo do assunto, eu fujo do tema, eu não me comporto de forma adequada ao contexto? Então isso tem relação com a pragmática. Se vocês quiserem ter acesso a esse quadro de uma forma mais bonitinha, sem essa letra meio torta que vocês estão vendo aqui,
Vamos fazer uma mágica que ele vai aparecer bem mais bonito para vocês agora. Aqui está o quadro completinho, bonitinho para vocês, do conteúdo, forma e uso, com todas as explicações. E agora que nós já vimos todos esses aspectos mais importantes e relevantes dentro de linguagem, é importante também saber diferenciar o que é linguagem do que é fala. E aí eu sempre reforço para os meus alunos que fala e linguagem acontecem ao mesmo tempo. Na prática não tem como a gente separar, mas a gente separa de uma forma didática quando a gente está estudando, tanto para facilitar a nossa avaliação, para que a gente consiga enxergar quais são os aspectos e as manifestações de cada paciente, se eles têm mais relação com linguagem ou com fala, quanto para intervenção também. Quando eu sei exatamente separar linguagem de fala, eu consigo avaliar de forma mais assertiva e intervir de forma mais assertiva também. Vamos então para esse quadro maravilhoso. Esse quadro tá manjado, pessoal. Quem já é meu aluno há bastante tempo já conhece, mas eu sempre gosto de trazer para a gente ter esse referencial teórico, esse direcionamento antes de falar da avaliação. Então eu trago aqui esse quadro com dicas de como diferenciar alterações de linguagem e fala no processo diagnóstico. Falhas no processamento cognitivo têm relação com alterações de linguagem. Falhas no processamento motor vão ter relação com alteração de fala. Então, o que seria o processamento cognitivo linguístico? Ele começa com o pensamento, que são as ideias, sentimentos, experiências. A partir desse pensamento, eu preciso ter boas habilidades semânticas, ou seja, eu preciso compreender os significados, os conceitos, como eu expliquei para vocês no outro quadro. Eu preciso de razões que me motivam a usar a linguagem e uma boa pragmática para utilizar essa linguagem dentro de um contexto adequado. E aí eu vou escolher uma atividade cognitivo-simbólica para me expressar. Eu posso me expressar por meio de desenhos, de gestos, de expressões, de símbolos, ou por meio da fala e da escrita. Como o nosso foco aqui é a fala, na fala eu preciso ter o que bem desenvolvido? Os aspectos de morfologia e sintaxe, ou seja, eu preciso saber organizar bem as palavras e organizar bem as frases, organizar essas palavras dentro de frases e frases dentro de um discurso para demonstrar que eu tenho uma boa habilidade morfossintática. Tudo isso está relacionado ao processamento cognitivo-linguístico. Quando eu passo para o processamento motor, eu tenho um olhar mais específico para a fala, né? Então, o que é o processamento motor? É a programação dos movimentos articulatórios, então é a organização da realização motora lá no cérebro, de acordo com a mensagem que eu desejo passar. E depois eu tenho a execução neuromuscular propriamente dita, que é a fala propriamente dita, né? Que são os movimentos articulatórios associados à minha voz que se transformam na fala. Então, quando eu recebo um paciente, eu preciso fazer muito bem essa diferenciação para entender o que ele precisa. Pode ser que ele tenha apenas um problema de fala, mas pode ser que exista algo de ordem de linguagem, mais profundo de linguagem, que precisa ser trabalhado antes da fala. E pode ser que eu tenha alteração em vários desses aspectos. Então, eu preciso saber como avaliar para entender o que está alterado e entender, consequentemente, o que meu paciente precisa. Então, agora que nós já temos muito bem definidos quais são os aspectos de linguagem e como separar didaticamente o que é linguagem de fala para facilitar no nosso diagnóstico, vamos para a avaliação propriamente dita. E aí eu separei a nossa avaliação entre crianças que falam e crianças que não falam. Porque eu percebo também muito essa dificuldade. Como que eu vou avaliar uma criança que não fala? E aí, se a gente for pensar nesse quadro de fala e linguagem que nós vimos agora, fica até mais fácil compreender como seria essa avaliação. Então, antes da fala, existem muitas outras questões de linguagem que eu posso tanto avaliar quanto intervir. Mas vamos lá que eu montei outro quadro. Eu adoro um quadro explicativo, sou muito visual, eu acho que facilita na nossa aula. Depois vocês coloquem aqui nos comentários se vocês gostam desses quadros explicativos também. Mas vamos lá, vamos ver agora esse quadro com passo a passo de avaliação de fala e linguagem. Vamos começar então pelas crianças que falam. O que eu vou fazer? Eu vou precisar verificar a organização dos diferentes níveis linguísticos, ou seja, a fonologia, a sintaxe, semântica e pragmática.
e aspectos gerais da produção e da compreensão de fala dessa criança. Como que eu vou proceder para fazer isso? Eu posso aplicar testes linguísticos e ou psicolinguísticos, e o que seria? É uma avaliação formal, por meio de protocolos específicos para avaliar a fala e linguagem, ou esses aspectos de linguagem, e esses protocolos são instrumentos padronizados que vão especificar para mim o contexto que eu preciso oferecer para esse paciente. Então vai ser uma avaliação mais estruturada. Essas avaliações oferecem parâmetros de normalidade, então possibilitam a obtenção de dados mais objetivos, tanto para análise quanto para o acompanhamento do desenvolvimento infantil. Como exemplo de testes linguísticos, eu trouxe dois principais para citar aqui para vocês nessa aula, que eu gosto muito, que são o ADL e o ABFW. O ADL é esse aqui é o manual, né, do ADL, e ele é um teste para que a gente avalie linguagem compreensiva, ou seja, linguagem receptiva e expressiva das crianças de 1 até 6 anos de idade. Então, ele vem com alguns brinquedos que a gente pode usar para avaliar a linguagem de crianças menores. Eu vou colocar um vídeo que vai passar para vocês aí agora. Esse vídeo foi de uma avaliação que eu realizei com a minha filha, quando ela estava com 1 ano e 5 meses, tá? E aí eu estou utilizando os brinquedos que acompanham o teste. E ele vem também com manuais de aplicação, ó, tanto para a linguagem compreensiva quanto para a linguagem expressiva. Então, nesses materiais aqui, tem figuras e no manual a gente consegue saber exatamente quais as perguntas que eu tenho que fazer de acordo com as figuras, qual a página que eu tenho que avaliar de acordo com a idade, enfim. Ele é um teste padronizado e muito completo e ele traz para nós a noção do desenvolvimento de linguagem no que se refere à forma, ou seja, a sintaxe, a morfologia. Tem também um teste específico de fonologia, mas para fonologia eu gosto de um outro, que é do BFW, que eu vou mostrar para vocês. Ele traz mais também a parte semântica, a parte de compreensão e de significados. Então, a gente consegue avaliar a linguagem praticamente como um todo. Ele só não tem um direcionamento, né, um olhar voltado especificamente para a pragmática e para as funções comunicativas. Porém, no decorrer da aplicação do teste, a gente já consegue observar isso na criança de forma subjetiva também, né? Então, como a criança se comporta, como ela responde às nossas perguntas e aos nossos comandos, isso a gente já consegue observar. Então, por isso, eu gosto muito do ADL, porque é um teste que nos permite observar a linguagem de uma forma mais ampla, assim, de uma forma mais geral, tá? Então, super gosto, recomendo. Não sei se todo mundo conhece, coloquem aqui nos comentários se vocês conhecem, provavelmente conhecem, mas se vocês utilizam e se vocês também gostam do ADL. Outro teste que eu gosto muito é o ABFW. O ABFW é um protocolo de avaliação da linguagem infantil que é separado, dividido em 4 testes: fonologia, fluência, pragmática e vocabulário. Então, ele é um teste pelo qual a gente consegue avaliar de forma mais específica determinada habilidade de linguagem. Eu considero ele bem complementar ao ADL, eu gosto de aplicar o ADL, depende da criança, né? A gente vai ver que existe também um raciocínio para escolher o protocolo, mas eu gosto muito, de um modo geral, de aplicar o ADL para ver a linguagem como um todo, e aí nessa aplicação eu consigo perceber se eu devo ou não devo aplicar um teste mais específico de acordo com aquilo que a criança manifestou para mim durante a aplicação. Então, esses foram 2 exemplos principais que eu gosto muito para a gente conseguir avaliar fala e linguagem. E voltando aqui no nosso quadro, eu também posso fazer uma análise de amostra de linguagem espontânea. E o que seria isso? Seria uma avaliação subjetiva, uma avaliação informal. Eu vou fazer brincadeiras com o paciente, eu vou oferecer algumas atividades lúdicas, eu vou observar como esse paciente interage com os pais, ou com outras crianças, ou comigo mesma. E isso vai ser uma análise mais espontânea do que quando eu faço a aplicação de um teste padronizado, em que eu direciono o que o paciente precisa trazer de resposta para mim. Paula, o que é melhor, aplicar protocolo ou fazer uma análise informal? Não acho que exista um melhor que o outro, eu acho que ambos são complementares. Então, é importante a gente observar,
de maneira mais informal, porque a gente tem uma análise mais da linguagem mais espontânea daquela criança, mais natural. Ao mesmo tempo, é importante aplicar testes padronizados, tanto para que a gente consiga comparar o desenvolvimento dessa criança com parâmetros de normalidade bem específicos, embasados em ciência, então eu tenho ali algo mais objetivo e mais palpável para comparar, quanto também para fazer uma evolução dessa criança com esses testes. Então a criança chegou para mim hoje, eu apliquei um teste, daqui a alguns meses eu aplico novamente e eu vejo em que níveis linguísticos ou em que habilidades essa criança evoluiu, o que eu preciso trabalhar de forma diferente porque ela não teve nenhum resultado. Então essas análises se complementam e quando nós conseguimos aplicar as duas, com certeza a nossa avaliação é mais fidedigna, tem mais qualidade e traz um direcionamento muito melhor para a nossa intervenção. Agora vamos falar das crianças que não falam. É um terror, muitas fonos perguntam isso para mim. Meu Deus, eu tô com uma criança que não fala, como que eu vou avaliar? Então o que dá para fazer? Investigar o desenvolvimento global dessa criança e observar dados referentes a vários aspectos como linguagem, a socialização, o desenvolvimento motor e cognitivo dessa criança. E aí, para isso, eu posso também fazer uma observação comportamental. E aí, por meio dessa observação, eu consigo ver o comportamento geral daquela criança em contextos semi-estruturados, ou seja, eu ofereço alguma atividade para ela, eu ofereço alguma brincadeira, eu proponho algo, mas eu deixo que ela se expresse livremente para eu ter essa análise mais natural, assim como aqui na amostra de linguagem espontânea, acaba sendo a mesma coisa. É que aqui, como a criança não fala, eu vou observar mais o comportamento. E aqui eu posso colocar, por exemplo, a criança para conversar com os pais. Aqui eu poderia colocar para interagir, para brincar e ver como que ela se comunica. Porque nós sabemos que a comunicação vai muito além só de falar, né? Então, se essa criança faz gestos, se ela mantém contato visual, se ela pede o que ela quer, apontando para aquilo que ela quer, enfim, se ela se comunica e como ela se comunica. Eu também posso usar escalas de desenvolvimento, escalas para observar o desenvolvimento global da criança. Essas escalas vão determinar em que nível de evolução a criança está. Geralmente determinam em que faixa etária ela está de acordo com as habilidades que ela apresenta. E eu posso fazer isso tanto por meio do relato dos pais, então eu pego esses protocolos e vou questionando os pais sobre o que a criança consegue e não consegue fazer, quanto pela observação direta do comportamento. Então eu vou pegar as instruções daquela escala de avaliação e vou aplicar diretamente na criança para entender e localizar o desenvolvimento dela. Nesse sentido, eu quero comentar sobre alguns testes agora para vocês também. Com relação às escalas do desenvolvimento global, eu vou citar 3 aqui principais para vocês também, que são a escala Bayley, que é a única reconhecida como padrão ouro para a gente fazer essa avaliação do desenvolvimento infantil, de 3 anos e meio até 6 anos de idade, a Bayley, tá? Tem o Denver, que é muito utilizado também. O Denver também é uma escala de desenvolvimento global para avaliar o desenvolvimento de 0 até 6 anos. E nós temos o Portage, que é um inventário que também nos possibilita fazer essa avaliação do desenvolvimento global de 0 até 6 anos de idade. E o mais legal do Portage, inclusive, é o que eu tenho aqui, o que eu tenho utilizado até nas teleconsultas, é que ele pode ser tanto aplicado diretamente com a criança, realizando testes, quanto em forma de questionário para os pais. Então, eu tenho utilizado na forma de questionários para os pais, porque isso ajuda muito a gente a direcionar um olhar para onde que eu tenho que avaliar aquela criança, que aspecto que está chamando mais atenção. Aqui no Portage, nós avaliamos os aspectos de socialização, autocuidados, desenvolvimento motor, linguagem e cognição. E é bem completo, ele é dividido por faixa etária, então dependendo da faixa etária do paciente que chega para nós conseguimos escolher quais as habilidades que nós vamos avaliar. E é um teste que nos norteia muito com relação à decisão de que outros protocolos eu devo aplicar,
que encaminhamentos que eu devo fazer, talvez seria necessário encaminhar para um neuropediatra ou para psicólogo, enfim. Ele traz essa noção e facilita muito o direcionamento da nossa avaliação. E voltando aqui para o nosso quadro, o que é melhor, aplicar uma escala de desenvolvimento ou observação? Mais uma vez eu vou colocar para vocês que essas são análises complementares. Se a gente conseguir fazer as duas, ótimo. E aí, olhando para esse quadro todo, existem algumas ressalvas para fazer nesse esquema que eu montei aqui para vocês. Então, primeiro, com relação às crianças que falam. Eu também posso utilizar com essas crianças, esses métodos de observação e a escala de desenvolvimento. Então, por exemplo, chegou uma criança que fala, mas apesar dela falar, eu ainda estou um pouco confusa em entender quais as dificuldades que ela apresenta, quais as habilidades. Então, eu posso aplicar uma escala de desenvolvimento global para eu conseguir entender melhor essa criança, nada me impede. Mas eu coloquei como ressalva, por quê? Porque muitas vezes, quando a criança já fala, a gente já consegue entender o que ela precisa com a aplicação de protocolos e com essa observação. Nem sempre é necessário a gente fazer uma análise do desenvolvimento global. Então, vamos supor que chegou uma criança que ela se comunica bem, ela faz contato visual, ela organiza o que ela quer dizer, tudo certinho, mas ela apresenta algumas trocas nos sons da fala, algumas substituições. Será que eu precisaria aplicar um protocolo de desenvolvimento global, de pragmática, de semântica para avaliar essa criança? Não. Eu posso fazer diretamente um teste de fonologia, ver o que ela precisa, às vezes um teste de consciência fonológica, de consciência fonoarticulatória e trabalhar essa questão. Se no decorrer desse trabalho eu percebesse que pode existir algo a mais, eu ia escolher algum outro protocolo ou alguma observação a fazer com relação à linguagem, mas eu acredito que não perderia tempo aplicando tantos protocolos desde o desenvolvimento global. E com relação às crianças que não falam, a ressalva que eu gostaria de fazer é que existem também alguns testes linguísticos que eu não preciso necessariamente que a criança fale para eu aplicar. Por exemplo, o teste de pragmática do ABFW. Ele traz para mim uma análise das funções comunicativas, independentemente da fala da criança. Então, eu coloquei essa ressalva aqui porque, sim, existem alguns testes mais de linguagem, mais específicos de habilidades de linguagem que eu posso aplicar com essas crianças que não falam. Eu espero do fundo do meu coração que essa aula tenha te auxiliado a pelo menos dar um primeiro passo nas avaliações, a entender por onde começar, quando é uma criança que fala, quando é uma criança que não fala, que testes você pode ter acesso para te auxiliar nesse processo de avaliação. Mas se você quer aprender de forma mais aprofundada a aplicação desses testes, na prática, com exemplos práticos, com aplicação em crianças mesmo. Se você quiser aprender a desenvolver esse raciocínio clínico de como escolher o melhor protocolo ou se é realmente necessário em todas as avaliações você aplicar protocolos, porque nem sempre é. Às vezes a gente consegue observar e entender o que aquele paciente precisa, mesmo sem aplicação de protocolos. Enfim, se você quiser aprender tudo isso, vem comigo para o curso de avaliação de fala e linguagem infantil, que você vai ter acesso a isso, vai ter acesso a materiais exclusivos que eu preparei com muito carinho para facilitar o seu dia a dia, a sua prática clínica. E agora eu vou passar para você alguns slides de tudo que você vai encontrar nesse curso. E falando um pouquinho do nosso curso de avaliação de fala e linguagem, o que você vai aprender? Aqui tem algumas fotos de takes lá do curso. Então, você vai aprender a teoria que embasa a prática de forma objetiva e didática. Eu sempre gosto de abordar a teoria porque é a teoria que faz a gente entender o porquê que está avaliando aquela determinada habilidade, o porquê que eu preciso intervir em determinado aspecto. Só que eu trago isso sempre de forma objetiva para vocês não perderem muito tempo e trago a indicação de materiais para quem quiser se aprofundar nesses temas. Vão aprender a avaliação clínica mais subjetiva, observacional e avaliação formal, com a aplicação na prática dos principais protocolos de avaliação, tanto em bebês quanto em crianças maiores. Então, aqui são fotos, de alguns momentos do curso. Eu aplico na prática os protocolos, eu ensino a preencher as folhas de registro também na prática e vocês vão conseguir avaliar com muita segurança e embasamento científico desde bebezinhos até crianças maiores. E aí eu também ensino a descrever esses achados no relatório com modelos.
e o raciocínio clínico para vocês conseguirem fechar um diagnóstico ou levantar pelo menos uma hipótese diagnóstica. Lembrando que eu trago exemplos também de teleatendimento, tá? Então vai ter exemplos de atendimento na prática e exemplos de procedimentos que eu tenho feito em teleatendimento. Com certeza vocês vão me perguntar, Paula, mas quais são os protocolos que você ensina nesse curso? Então, esses daqui são os que eu ensino com aplicação prática. O PORTAS, de inventário PORTAS operacionalizado, o protocolo de observação e desenvolvimento cognitivo e de linguagem expressiva de 0 a 2 anos, esse aqui, e aí eu ensino a aplicar por meio do aplicativo Comunica Baby, todos os testes do ABFW, então fonologia, pragmática, vocabulário e fluência, o ADL2, tanto a linguagem compreensiva quanto a expressiva, e o ADL2 eu trouxe 2 exemplos na prática, um com a bebê de 1 ano e 5 meses e o outro com uma criança de 6 anos, porque até o registro dos resultados é diferente de acordo com a faixa etária, então eu trouxe os 2 exemplos para ficar bem claro para vocês. O Confiart, que é um teste de consciência fonoarticulatória, também tem aplicação prática. E testes para avaliar as praxias, eu também trouxe. Eu cito e abordo vários outros protocolos na aula, tá? Eu trago essa noção para vocês de vários outros protocolos, para que serve, qual é a faixa etária que você vai avaliar, mas esses daqui são os que eu mostro na prática, os outros eu apenas comento e falo sobre eles. E ao que você terá acesso ao adquirir esse curso? Indicação de materiais, livros e artigos para complementar os seus estudos, e vários materiais. Quem é meu aluno dos outros cursos já sabe que eu sempre gosto de elaborar materiais para facilitar a vida e a prática clínica de vocês, então nesse curso não tá diferente, tem vários materiais que eu elaborei com muito carinho para facilitar essa prática da avaliação, como roteiros de avaliação, modelos de relatórios personalizados para cada um dos testes. Então você vai aprender a aplicar o ADL, você vai aprender também a descrever os achados do ADL no relatório. Você vai aprender a aplicar os testes do ABFW e também a descrever esses achados do ABFW, isso para todos os testes. E o que você vai conquistar com esse curso? Conhecimento com embasamento científico para poder avaliar os seus pacientes, com e sem protocolos. Então, a minha intenção não é fazer com que vocês saiam loucamente comprando todos os protocolos e pensando em aplicar todos os protocolos em cada paciente que aparece para vocês. Eu vou dar um direcionamento para isso. E também mais segurança na avaliação, na elaboração dos relatórios e no fechamento de diagnóstico ou no levantamento de uma hipótese diagnóstica. Credibilidade profissional ao desenvolver um trabalho sério e de qualidade para os seus pacientes, porque com certeza quando você faz uma boa avaliação, você tem um norte para uma boa intervenção. E quando você faz isso com qualidade, com seriedade, os seus pacientes percebem isso e indicam o seu trabalho para outros pacientes. Então, são esses os objetivos que eu desejo alcançar com os alunos que vão se matricular e que vão fazer esse curso do início ao fim. É muito importante lembrar que você não vai conquistar nada disso se você simplesmente assistir às aulas e não colocar nada em prática e não se empenhar e não estudar. Então, grande parte do caminho eu já peguei na sua mão para caminhar, mas depois quem vai percorrer o caminho é você, com todo o conhecimento que você adquiriu e com todas as horas de estudo que você se empenhou para que isso fosse possível. E se você então quer realizar excelentes avaliações com embasamento científico, com segurança, para ter um norte para sua intervenção, para entender o que cada um dos pacientes que chegam até você precisam, vem comigo, o link de inscrição para o curso está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Não percam a oportunidade, o valor do curso está super acessível pela quantidade de conteúdo que vocês terão acesso ao fazerem a inscrição. Vocês terão o meu suporte durante todo o tempo, então as aulas são gravadas, vocês podem assistir no melhor horário para vocês. O acesso ao curso é de 1 ano, então vai ter tempo para ver e rever as aulas quantas vezes vocês quiserem. E eu entro todos os dias para tirar dúvidas. De segunda a sexta-feira eu entro e respondo todas as dúvidas que os alunos deixam lá. Eu espero de coração que essa aula tenha contribuído para a sua prática clínica, para suas avaliações. Eu quero que você conte aqui embaixo para mim o que você achou. E quem tiver interesse no curso, clica no link, vem que eu estou te esperando, cheia de conteúdo e cheia de material para facilitar a sua vida.